Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou cirurgiã plástica com ênfase em cirurgia plástica reconstrutora. E hoje eu queria trazer para você aqui um assunto sobre reconstrução de mama. Vamos falar um pouquinho sobre reconstrução de mama com retalho TRAN, que é o retalho abdominal? Então vamos lá. A reconstrução de mama, que a gente chama de autóloga, que é a reconstrução com os próprios tecidos do paciente, geralmente para nós aqui do Brasil. Por que para nós aqui do Brasil? Porque tem alguns retalhos, alguns lugares para retirada de pele e de gordura que a gente aqui no Brasil não aceita muito bem. Por exemplo, existe o retalho do glúteo, que a gente não aceita muito, porque refazer a mama com base em diminuir o bumbum, aqui para nós não faz muito sentido. Então, para nós aqui no Brasil, os grandes retalhos que a gente tem para fazer reconstrução são o retalho TRAN, que é o retalho do músculo reto abdominal, que é a pele e a gordura aqui da barriga, ou o retalho grande dorsal, que é o retalho das costas. Hoje a gente vai conversar sobre o retalho TRAN. Então vamos lá. O retalho TRAN, que é o retalho do reto abdominal, o retalho aqui do abdômen, a gente vai fazer a coleta dele com uma cicatriz que é muito parecida com a cicatriz da abdominoplastia. É exatamente a mesma cicatriz da abdominoplastia? Não, varia um pouquinho, porque a cicatriz desse retalho, ela precisa, como a gente precisa tirar um pouquinho mais de tecido de perto do umbigo, porque eu tenho ali a necessidade de utilizar essa pele, e a pele do umbigo é a pele que tem a melhor, perto ali do umbigo, né? É a pele que tem a melhor circulação para fazer um retalho, para reconstruir a mama. Geralmente a cicatriz do retalho TRAN fica um pouquinho mais alta do que a cicatriz da abdominoplastia convencional. A cicatriz da abdominoplastia, a convencional, a gente consegue esconder bem lá embaixo. A do TRAN fica um pouco mais alta. Além disso, a gente precisa pegar o vaso sanguíneo que faz a nutrição ali do retalho reto abdominal. Então, para eu pegar esse vaso sanguíneo, eu vou precisar ou divulsionar um pouquinho o músculo reto abdominal, ou vou precisar tirar um pedacinho dele. E quando a gente faz isso, tira um pedaço do músculo reto abdominal, ou quando a gente divulsiona ele, abre ele para poder achar esse vaso sanguíneo, a gente acaba enfraquecendo um pouco esse músculo. Então é bem comum que as pacientes que façam essa cirurgia do TRAN fiquem com um abaulamento, um estufado ali na região em que foi mexido no músculo. Bem comum quanto? Em torno ali de 15 a 25% dos pacientes. Então, a gente pode esperar que depois dessa cirurgia fique essa região ali de abaulamento e ela pode até eventualmente no futuro desenvolver uma hérnia no local e ter que ser operada com colocação de tela, enfim. Em alguns casos, a gente até já coloca a tela antes de fazer, antes até que a hérnia se desenvolva. Em alguns casos, já na cirurgia, quando a gente já mexe no retalho, quando a gente já mexe no músculo reto abdominal, a gente já coloca a tela para poder tentar prevenir que haja formação da hérnia. Mas mesmo assim, em alguns casos, vai desenvolver hérnia e a gente depois no futuro talvez tenha que colocar uma nova tela. Essa reconstrução, embora ela tenha esses pontos aí negativos que a gente comentou, ela é reconstrução que no mundo inteiro é considerada com melhores taxas de satisfação dos pacientes e com as melhores taxas de bem-estar. Então, ela é uma reconstrução que, a bem dizer, ela seria considerada a melhor reconstrução que a gente teria disponível hoje. Mas não é porque é a melhor reconstrução que é a melhor reconstrução para você. Como dizia sua mãe, você não é todo mundo. Então, a gente pode muitas vezes fazer uma reconstrução que, embora tenha aí índices altos de satisfação em todos os estudos que a gente tem ao redor do mundo, que de repente para você não vai fazer sentido. Por isso que é importante você compreender bem como ela é feita e daí, a partir disso sim, junto com o teu cirurgião, tomar a decisão de se deve ou não fazer esse procedimento. Lógico, como ele é um procedimento que vai incluir fazer a cirurgia da retirada da pele do abdômen e mais a reconstrução da mama, num mesmo procedimento, ele acaba sendo um procedimento mais longo, ele acaba sendo um procedimento que vai ter sim mais riscos anestesiológicos e mais riscos cirúrgicos. Então ela é sim uma cirurgia que, inclusive na recuperação, ela vai demandar um pouco mais de cuidado da tua parte. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da reconstrução com o retalho TRAN, a gente tem várias táticas, várias estratégias, várias maneiras diferentes de fazer a mesma reconstrução. A gente pode fazer o retalho TRAN pediculado, em que a gente, na verdade, pega a pele do abdômen e rotaciona ela para a mama.
Esse retalho, quando a gente faz dessa forma, a gente acaba tirando toda a porção do músculo reto abdominal aqui do abdômen. Então a chance de hérnia ela acaba sendo maior. Por isso que, de uma forma geral, a gente acaba preferindo, quando possível, fazer a reconstrução microcirúrgica. E a reconstrução microcirúrgica ela vai permitir que a gente leve menos do músculo para poder, então, fazer a reconstrução da mama. Diferente do retalho pediculado, em que eu faço a rotação aqui dessa pele do abdômen para a mama, no retalho microcirúrgico, eu retiro o retalho, desconecto ele totalmente do paciente e vou reconectar ele na região da mama. Então a gente faz uma anastomose microcirúrgica. Então é uma cirurgia que a gente vai precisar de microscópio, a gente vai precisar de fios cirúrgicos muito finos, material extremamente delicado, para que a gente possa então fazer essa nova ligação do retalho que foi retirado do abdômen, então na região da mama. Quando a gente faz o retalho também microcirúrgico, não é simplesmente só microcirúrgico que existe. Dentro dessa possibilidade, dessa estratégia, a gente vai ter outras derivações, a gente vai ter outras opções, outras formas de fazer, fazendo ainda assim microcirúrgico. Uma delas, por exemplo, é a reconstrução que a gente fala do retalho DIEP. O que é o retalho DIEP? É um retalho em que eu só divulsiono o músculo, eu não levo nada do músculo. Eu só divulsiono ele, acho o vaso sanguíneo e não vou fazer nenhum carreamento, não vou retirar nenhum tanto do músculo reto abdominal. Essa estratégia é a que, em teoria, menos causa a hérnia e abaulamento. Mas parece que só pelo fato da gente cutucar o músculo reto abdominal, a gente já acaba de alguma forma enfraquecendo ele e sim, algumas pacientes vão ter, depois dessa cirurgia, hérnia abdominal ou abaulamento, embora numa incidência menor, mas vão ter. A desvantagem aqui seria de que essa cirurgia ela acaba sendo mais longa, mais prolongada, porque a gente precisa achar o vaso sanguíneo que entra bem ali do músculo para a pele que a gente vai levar para poder usar para refazer a mama. As outras opções que a gente tem de microcirúrgico são intermediárias. A gente acaba levando sim músculo, mas ao mesmo tempo, embora sejam cirurgias um pouco mais rápidas, e daí, consequentemente, elas vão ter menos risco anestesiológico e menos risco, o próprio risco cirúrgico, mas, por outro lado, a gente vai acabar fazendo uma lesão um pouco maior ali no músculo, e daí, de novo, o risco que a gente já comentou, de hérnia ou de abaulamento abdominal. Depois de feita essa cirurgia, a paciente então vai ter que fazer uma recuperação muito parecida com a recuperação da abdominoplastia, com algumas restrições para poder andar totalmente ereta, vai precisar andar encurvada ali nos primeiros tempos, e a gente tem um risco de, mesmo esse retalho, esse tecido, ele sendo seu, da cirurgia não dar certo. Do vaso sanguíneo sendo retalho pediculado ou sendo retalho microcirúrgico, do vaso sanguíneo trombosar. É uma forma, na verdade, que a gente costuma falar de como se fosse quase que uma rejeição do seu organismo ao seu próprio tecido. Na verdade é que esse vaso sanguíneo, ele deixou de conseguir captar o fluxo sanguíneo e levar para essa região e acabou ficando excluído do resto do teu organismo sem circulação, e ele acaba morrendo. A gente precisa reoperar, tirar esse retalho que perdeu a circulação, perdeu a vitalidade e pensar numa outra estratégia de reconstrução, porque essa aí vai ter falhado então para nós. Então é isso, sobre reconstrução de mama com retalho reto abdominal, era isso que a gente tinha para comentar. Lembrando então que essa reconstrução é a reconstrução que no mundo inteiro é considerada a melhor que a gente tem hoje disponível, principalmente pelo fato de que, se você fizer a cirurgia e der tudo certo, você não vai precisar ficar reoperando, precisa ficar complementando a cirurgia tantas vezes, como por exemplo seria numa prótese de mama que você precisa trocar a cada 10 anos. Ao mesmo tempo, ela é uma cirurgia que tem sim os seus riscos e tem as suas desvantagens, dentre elas a principal é o enfraquecimento ali do músculo reto abdominal, e esse enfraquecimento ele pode acabar ocasionando uma hérnia ou ocasionando um abaulamento. É isso. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou pedir para você colocar aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, agregou algum conhecimento, vou pedir para você curtir. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.